Olá, eu sou Rodolfo Stoner, engenheiro mecânico, trabalhei 32 anos na Petrobras e sou consultor de confiabilidade. E vou falar justamente de um tema que são os aspectos críticos da implantação da manutenção centrada na confiabilidade. Note, eu estou frisando aí o termo implantação, porque esta é a grande dificuldade. Se não, vejamos. Reiterando, engenheiro mecânico pela UFRJ, 32 anos de Petrobras, fui gerente de manutenção de projetos, atuei na Reduc, aqui no Rio de Janeiro, durante 20 anos, trabalhei na refinaria de Pasadena, no Texas, durante quase 4 anos, saí da minha zona de conforto como engenheiro mecânico, fui gerente da terraplenagem da refinaria Premium 1 no Maranhão, depois fui dar apoio ao comissionamento do hidrotratamento de diesel na RTBC, em Cubatão, e depois fui para a Renest, onde fiquei um ano como gerente das obras extramuros e também da preservação do Trem 2. Bom, e aí me aposentei em junho de 16 e, ato contínuo, me convidaram para ser consultor na ampliação da refinaria de Talara, no norte do Peru, um lugarzinho ermo, né, muito desértico, e a refinaria mais velha na qual já trabalhei. Partiu em 1917, eu tive o raro prazer de estar presente no centenário desta refinaria. Quando retornei em fins de 2019, veio a pandemia e aí fiquei apenas produzindo conteúdo, dando consultoria, treinamentos, apenas online, né? E gerando muito conteúdo. E agora tenho justamente o prazer de ter essa parceria com a Fractal, onde nós vamos gerar continuamente conteúdos relativos à manutenção e confiabilidade. Sou também consultor em confiabilidade para os ativos offshore da Petrobras e, na Reduc, eu coordenei mais de 34 paradas de manutenção. Sou certificado PMP, né, Project Management Professional, RMP, que é uma área que me atrai muito, Risk Management Professional, e sou também, pela ASQ, American Society for Quality, certificado como engenheiro de confiabilidade. Pois bem, vamos então direto ao tema. Por que eu estou falando aqui problemas na implantação da manutenção centrada na confiabilidade? Os conceitos da manutenção centrada na confiabilidade são mais ou menos bem conhecidos, muito embora eu vá repassar muitos desses conceitos aqui. Mas a maior dificuldade, e isso de uma maneira geral, para qualquer estratégia, procedimento, plano, é na implantação. E, para isso, eu me refiro a uma pesquisa conduzida pelo PMI em 2013, com 582 executivos C-level. E aí foram indagados, né, a importância que eles atribuíam a cada um desses quesitos: formular estratégias apropriadas, priorizar e financiar os projetos e executar de forma exitosa as iniciativas e projetos para termos resultados estratégicos. E note que essa aqui foi disparada, quando você vê aqui, essencial, muito importante e um pouco importante. Isso aqui foi justamente o que mais se destacou. Ou seja, a dificuldade está na implantação. E cá para nós que trabalhamos em gestão, sabemos, ter boas ideias é relativamente fácil. Implementá-las, ou seja, sair da inércia, esta é a grande dificuldade. E é isso que nós vamos abordar aqui. Mas, para contextualizar, eu tenho que falar um pouco da evolução da manutenção. A função manutenção, ela surge com a Revolução Industrial. Até então não havia necessidade da manutenção como uma função propriamente. E quando ela começa, ela é apenas corretiva, ou seja, ela serve apenas para consertar equipamentos e máquinas. Manutenção corretiva. Vamos contextualizar. Revolução Industrial, entrando já no século XX, temos a Primeira Guerra Mundial, a produção em série preconizada por Henry Ford,
e aí apenas a manutenção corretiva, e vemos aqui que nas plantas industriais temos a diretoria, abaixo dela a operação e abaixo dela a manutenção. A manutenção, portanto, subordinada à operação. Mas, com o passar do tempo, começa a se observar que muitas falhas seguem um padrão praticamente regular, né? Falham depois de um intervalo médio de tempo, 3 meses, 5 meses, 6 meses, depende, né? E aí se pensou, bom, então, em vez de aguardar que o equipamento falhe, eu já posso fazer uma intervenção prévia. E aí nasce o conceito de manutenção preventiva, também conhecido como time-based maintenance, ou seja, baseado no tempo ou na frequência de utilização. Quando eu falo tempo ou frequência de utilização, por exemplo, nossos carros, nós temos que levá-los à revisão a cada, digamos, 10 mil quilômetros ou 6 meses. Né? Quer dizer, ou é o tempo ou é a frequência, por exemplo, no caso do carro, em quilômetros. Muito bem. Com isso aí, a manutenção sobe um degrau. Já é a época da Segunda Guerra Mundial, a produção se faz muito importante, a produção de armamentos e tal. E aí se tem o conceito não apenas de eliminar as falhas, depois que elas ocorrem, mas também de evitar. E agora a operação e manutenção estão em um mesmo patamar. Muito bem. Só que essa questão do intervalo médio nem sempre funciona. Por quê? Alguns equipamentos, sim, têm um intervalo médio regular e outros não. Admitamos que eu tivesse um equipamento que tivesse esse padrão de falha. Note que às vezes ele opera um bom tempo, às vezes um período menor, às vezes um período bastante maior. Bom, se eu tomar como parâmetro este prazo aqui, o que vai acontecer? Eventualmente haverá momentos em que esse equipamento vai desempenhar num prazo menor. E aí, bum, houve a falha, né? Houve a necessidade de uma manutenção corretiva, ou seja, a preventiva não funcionou. Ah, então não vou pegar um intervalo tão pequeno, vou aumentar o meu intervalo. Né? Bom, só que se eu aumentar o intervalo, né, ou diminuir, perdão, se eu diminuir o intervalo para garantir que eu faça antes da falha, tudo bem, eu vou cobrir aqui, tá, esses aspectos aqui esse período aqui vai estar coberto, mas aqui, por exemplo, estarei fazendo a manutenção muito antes do que seria necessário, ou seja, estou perdendo dinheiro. Aqui, então, mais ainda. Então, essa questão do intervalo ótimo, muitas vezes conseguimos sim definir o intervalo ótimo, porém, muitas vezes não. E aí, com o passar do tempo, com a evolução dos instrumentos de aferição, surge a manutenção preditiva. Bom, então, para evitar falhas indesejadas, né, eu não vou utilizar períodos, eu vou focar nos sintomas. Então, se eu conhecer as condições do equipamento, está aquecendo, está vibrando, aí eu conseguiria fazer a intervenção no momento mais oportuno. Isso depende de tecnologia. Então, a tecnologia permite identificar os sintomas de falhas. E aí surge a manutenção preditiva, que também é conhecida como condition-based maintenance, ou seja, manutenção baseada na condição. E aí, a manutenção, além de estar no mesmo nível da operação, começa a se especializar. Temos a engenharia de manutenção, que se encarrega de estudos e também do planejamento e controle da manutenção. A par também da execução das equipes que fazem a manutenção. Historicamente, vemos aqui que está tudo ligado a uma linha de tempo, a manutenção preditiva surge quando começa a se difundir mais os computadores, quando principalmente temos mais instrumentos de proteção e medida e temos a possibilidade de automatizar o planejamento e o controle da manutenção. Muito bem, só que, além da corretiva, preventiva, preditiva, há muitos equipamentos que operam
eventualmente, eles são parados, são equipamentos reserva, alarmes, equipamentos ditos em stand-by. Só que nós devemos estar certos que eles vão estar prontos para operar. Tipo, por exemplo, você está numa mesa de cirurgia no hospital. Você quer ter certeza de que, se faltar energia, o gerador de emergência vai atuar. Uma turbina. Uma turbina tem um mecanismo chamado trip de sobrevelocidade. Ela não pode disparar. Então, chega um determinado momento, se a velocidade exceder um determinado limite, corta a turbina. Por exemplo, eu tenho aqui uma válvula de controle, depois eu tenho uma válvula de corte, de shutdown, e tenho também uma válvula de alívio. É desejável que essa válvula de alívio esteja pronta para operar se essas duas válvulas, a de controle e a de shutdown, falharem. Né? Então, esta aí é a manutenção detectiva, feita em equipamentos que não estão operando, que estão em stand-by, estão em reserva. Note que, quando falamos de corretiva, preventiva, preditiva, detectiva, temos a tendência natural de achar que cada uma é melhor do que a outra. Não é bem assim. Tá? Eventualmente, a preventiva vai ser muito boa para determinado tipo de equipamento, que tem uma falha regular. A preditiva pode ser mais adequada se os intervalos forem regulares, mas há outros aspectos a considerar também. A detectiva. Então, surge a necessidade de equilibrarmos essas diferentes estratégias de manutenção. E é aí que nasce a manutenção centrada na confiabilidade. Eu falei da preditiva, né? Que muitos tomam preditiva, beleza. Note, há cuidados a tomar, porque o equipamento ele não falha assim de repente. Ele tem uma curva de falha, de degradação, de deterioração. Então, você tem aqui o desempenho, o ponto onde começa a falha. Eventualmente, nesse ponto, sequer se consegue notar alguma anomalia. Aí chegamos nesse ponto P, que é onde nós podemos detectar a falha. Detectamos, olha, esse equipamento está em vias de falhar, mas ele ainda não falhou. E aí vai deteriorando até o momento em que realmente ocorre a falha, que é o ponto F. Então, a isso aqui damos o nome de intervalo PF. E note, a manutenção preditiva, ela só vai ser interessante se eu conseguir, no meu intervalo entre medições, abarcar esse período PF. Por exemplo, né? Se um determinado equipamento, do momento em que se detecta que ele começa a falhar, até a falha realmente, leva, digamos, 3 dias. E eu faço monitoramento desse equipamento a cada semana. De nada vai me adiantar, porque eu posso fazer monitoramento segunda-feira, ele está legal. Na terça-feira, ele começa a falhar. Terça, quarta, quinta, na sexta ele já falha. E eu só voltaria a visitar esse equipamento na outra segunda. Então, temos que buscar o intervalo de monitoramento compatível com o intervalo PF. Claro que, muitas vezes, o ideal seria um monitoramento online, mas nem sempre é viável, nem sempre é execuível. E mesmo quando é viável, pode ser até uma solução cara e temos até que pesar. Eventualmente, pode ser até que seja um equipamento em que o mais adequado seja run to fail, ou seja, deixa operando até falhar. Portanto, não há uma fórmula correta para utilizar em todas as situações. Há que sempre analisar. Bom, e atualmente, né, já aqui, né, nessa cronologia, a partir agora desses anos aí da década de 20 do século 21, com o advento da indústria 4.0, da internet das coisas, há uma evolução que nós ainda estamos bastante distantes disso, mas em que o próprio aparelho, o próprio equipamento faz o seu diagnóstico. E mais, faz o seu diagnóstico e até propõe a solução e até já adota a solução. O equipamento sente que naquela velocidade, por exemplo, ele está vibrando muito, ele ajusta a velocidade. Tá? Ele percebe que o lubrificante não está contento,
ele vai sinalizar para que o lubrificante seja substituído. Essa, então, é a manutenção prescritiva, que vem da medicina. A manutenção tem muito a ver com a medicina. A medicina cuida da saúde do corpo, a manutenção cuida da saúde das máquinas. E nós temos, então, com a importância da confiabilidade, nós temos essa norma brasileira, 5462, de confiabilidade e mantenabilidade. Confiabilidade é a capacidade de um determinado item desempenhar a função requerida, baixa certas condições, durante um intervalo de tempo. Note, é sempre uma função de tempo. Muitas vezes, equivocadamente, se diz, esse equipamento tem uma confiabilidade de 95%. Está errado. Está errado. Eu posso dizer, ele tem uma confiabilidade de 95% ao longo de um ano. O que significa que ele tem 95% de probabilidade de operar um ano sem falhar. Tá? Mas é sempre ligado a prazo. Disponibilidade é a capacidade do item estar em condições de executar uma certa função. Note que a confiabilidade é uma expectativa do futuro. A confiabilidade, normalmente, o operador, o mantenedor, até não entendem muito de confiabilidade. Tem muita matemática, muitas funções, muita estatística envolvida. Mas disponibilidade é algo que ele entende. Caraca, esse equipamento não está disponível, esse equipamento falhou. Então, bottom line, para quem opera, né, ou para quem mantém, o importante é a disponibilidade, mas que é o resultado de melhorias na confiabilidade e na mantenabilidade. E o que viria a ser a mantenabilidade é a capacidade de um determinado item ser mantido ou recolocado em condições, né, em determinadas condições, da maneira mais adequada, né, obedecendo determinados procedimentos. Então, a engenharia de confiabilidade repousa no tripé confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade. São os conceitos que alimentam a engenharia de confiabilidade. Agora, notem o seguinte, conforme eu mencionei há pouco, bottom line, o que interessa é que o equipamento esteja disponível. É claro que isso será função da confiabilidade e mantenabilidade. Mas nem sempre elas são iguais. Por exemplo, aqui, note que nesse exemplo à esquerda, a mantenabilidade e a confiabilidade têm o mesmo peso. É o caso, por exemplo, de equipamentos onshore, máquinas de uma planta industrial, um trem de laminação numa siderurgia. Por quê? Porque tanto você pode atuar no sentido de aumentar a confiabilidade, no sentido de aumentar a probabilidade que ele opere corretamente, como você tem também como melhorar as condições para exercer, para fazer uma adequada manutenção. Já quando eu falo de equipamentos de poços, principalmente subsea, né, um reator nuclear, um alto forno de uma siderurgia, eu tenho que investir muito na confiabilidade, que é a mantenabilidade. Chegar lá e reparar aquele equipamento é sempre muito complexo, ok? Então, tem igual importância, mas nem sempre a mesma possibilidade de se atingir. Bom, em termos de projeto, o que nós podemos fazer para melhorar a confiabilidade, mantenabilidade e, repito, bottom line, a disponibilidade? Posso reduzir a complexidade, buscar plantas robustas. Eu posso usar a redundância com sabedoria. Não vale a pena para todos os equipamentos você ter redundância, né? Eliminar os fatores de tensão. Quando eu digo fatores de tensão, não é apenas na acepção da física de estar tracionado, tensionado. Simplesmente evitar operar, por exemplo, fora do ponto de operação. Qualidade, revisão do projeto. E fazer análise de falhas. A análise de falhas alimentam o nosso projeto. É importante ver por que falhou. Identificar a causa básica. Na execução, temos que ter um adequado controle de materiais,
assim como o controle dos métodos, assim como das especificações, estamos seguindo corretamente, e estabelecer o equilíbrio, que é o objeto do que a gente está falando hoje, entre corretiva, preventiva e preditiva, que é a manutenção centrada na confiabilidade. No momento do uso, é importante ter instruções adequadas, fazer análise das falhas que ocorrem quando está operando, adequar os estoques, não significa estoques superabundantes, né? Justamente em função da criticidade, ver tais e tais componentes eu tenho que ter para repor, esses outros não necessitam dessa urgência. Apoio logístico também à manutenção. E observem que a importância do projeto para uma adequada confiabilidade, mantenabilidade e, como resultado, a disponibilidade. Note que um projeto bem definido, ele pode ser bem executado ou mal executado. Obviamente, se ele for mal executado, teremos aqui, né, uma diminuição no valor agregado, na performance, no desempenho. Porém, note que entre o projeto mal definido e o projeto bem definido, é aí que está a grande diferença. Um projeto mal definido, porém bem executado, ele não vai chegar próximo de um projeto bem definido e mal executado. Ou seja, fundamental é você ter um projeto que contemple os aspectos de confiabilidade, mantenibilidade, para que possa operar com alta disponibilidade. Observem, há um livro, né, A Importância de Viver, de Trabalhar baseado em fatos e dados, do Hans Rosling, que fala da importância de dados, mas note que muitas vezes os dados nos enganam. Que tal lhe parece uma falha de 0,00006 por evento? Putz, próximo de zero, excelente, não? Essa era a taxa média de falha em decolagem de voos comerciais na década de 50. 2/3 causado por falhas de equipamento. Só que nos dias atuais, essa taxa de falha que nos parecia tão interessante, com o volume de tráfego aéreo, hoje em dia ela significaria 2 acidentes por dia com aviões de mais de 100 passageiros. Bom, não por acaso, John Mowbray, que foi o grande precursor e difusor, divulgador da manutenção centrada na confiabilidade, é oriundo da indústria aeronáutica. E foi aí que surgiu a manutenção centrada na confiabilidade, que lida muito conosco, né? Muita gente ainda tem hoje em dia medo de avião. Tá? Imagine se tivesse uma taxa de acidentes como essa daí. Hoje em dia, mesmo as pessoas que têm um pouco de medo vão porque sabem que é um meio de transporte seguro, graças à manutenção centrada na confiabilidade, que posteriormente se expandiu para as atividades nucleares, militares, óleo e gás, etc. Né? E hoje em dia está amplamente difundida. Existe aí a curva da banheira. A curva da banheira diz o seguinte: tá? Um equipamento, quando colocado em operação, no início ele tem uma alta taxa de falha, devido à mortalidade infantil, problemas de montagem inadequada, materiais. Depois ele entra no período chamado da vida útil, onde eu tenho falhas, sim, podem ocorrer, mas de forma aleatória, uma taxa de falhas constante. E chega um determinado momento que essa taxa de falhas aumenta. Tá? É a zona de desgaste. Note que esta banheira ela pode se ampliar, aumentando a vida útil. Para eu melhorar a mortalidade infantil, eu tenho que ter um bom controle de qualidade, materiais, procedimentos, ferramentas, mão de obra. Para eu aumentar a vida útil, diminuindo a zona de desgaste, eu tenho que investir na excelência da manutenção. Essa é a maneira com que eu consigo aumentar essa curva da banheira. Mas, observem, essa curva da banheira, né, o Mr. Mowbray ele fez um estudo
Essa curva A é tipicamente a curva da banheira. Mas é o seguinte, segundo os dados do Mister Mowbray, apenas 4% dos equipamentos seguem essa curva tradicional. Existem equipamentos que não têm uma mortalidade infantil, tem uma taxa de falhas aproximadamente constante ao longo de um tempo, depois aumenta na zona de desgaste. Tem outro que não tem essa zona de desgaste, tem um aumento, né, relativamente constante da taxa de falhas. Outro que não tem nada de mortalidade infantil, depois ele se estabiliza, não tem desgaste. Outro que a taxa de falhas é a mesma o tempo todo, não tem nem desgaste e nem mortalidade infantil. E outro que tem uma acentuada mortalidade infantil, mas depois se estabiliza. E aqui estão os percentuais que foram levantados pelo Mister Mowbray na indústria aeronáutica. Aqui eu coloquei, né, isso aqui sou eu, há uns 20 e tantos anos atrás, quando era gerente da manutenção da Reduc. Ainda está aí essa chargezinha feita por um pintor letrista lá, né, feita com aquele uniforme antigo. E eu levantava a seguinte questão. Tudo bem, não digo que o Mister Mowbray tivesse equivocado, mas ele estava utilizando dados da sua indústria. Numa indústria como, por exemplo, de uma refinaria, onde você tem muitos equipamentos rotativos, desgaste, você tem montagens inadequadas na partida e tal, eu não concordo com essa distribuição. Acho que, porque o que o Mister Mowbray diz é o seguinte, apenas 4 mais 2 mais 5, 11, apenas 11% das falhas são influenciadas pelo tempo de uso. As demais não tanto. Eu diria que, com todo respeito ao Mister Mowbray, é correto baseado nos dados que ele dispunha. Se você olhar aqui para Bromberg, que foi uma outra consultoria, a Marinha Americana e essa organização aqui, você vê que os números mudam muito. Né? Essa última, por exemplo, você vê a diferença aqui, né, nesses quantitativos. O que o Mister Mowbray, por exemplo, atribui 68%, nesse aqui, segundo estes dados, seria 6%. Aqui, por exemplo, era 5%, aqui é 17%, aqui é 14%, aqui é 56%. Então, tudo depende do tipo da indústria. Ou seja, o que ele fala é correto, vamos pensar, nem sempre existe a zona de desgaste, mas também não é tanto quanto ele fala. São dados da indústria aeronáutica. Para outras indústrias, há outros dados. O que eu quero mostrar é fatos e dados são importantes, mas eles têm que ser validados conforme a sua experiência, a sua vivência. Note, quando temos uma parada de manutenção, frequentemente a operação, aquela, né? Não, né? Mas aquele atrito que surge muitas vezes entre operação e manutenção. Poxa, mas a manutenção não faz o que eu preciso e tal. E aí, numa parada de manutenção em que você tem um afluxo muito grande de gente, interfaces, maior possibilidade de acidentes, interfaces que geram não cumprimento de prazos, falhas na qualidade, pleitos, nós temos que enxugar a parada de manutenção. E a operação diz, não, parou, tem que pegar e fazer a preventiva ou a corretiva em todos os equipamentos, inclusive rotativos. Só que se você tem um equipamento rotativo com a típica curva da banheira, você vai dizer assim, não, eu vou fazer a manutenção preventiva nesse intervalo antes de entrar na zona de desgaste. Só que quando você antecipa isso daqui, você está também antecipando o período de mortalidade infantil. Então, na realidade, você está, neste período aqui, aumentando a probabilidade de falhas. Mas a operação insiste. Não, eu quero por quê? Da mesma forma que nós não nos sentimos confortáveis ao ter um pneu furado, troquei, botei o step, vou olhar para onde é que tem um borracheiro, porque eu não quero andar sem o step. Mas em termos de uma indústria, onde você tem uma manutenção consolidada, vamos dar uma olhada aqui nos números. Imaginemos que eu tenho aqui duas bombas em paralelo, na redundância passiva, ou seja, uma está operando, se ela falhar, a outra entra.
Admitamos que, se eu fizer manutenção em uma delas, nas 100 primeiras horas, ela vai ter uma confiabilidade de 70%. Lembrando que eu falei que a confiabilidade está sempre vinculada ao prazo. Beleza. Agora, depois, passada essa mortalidade infantil, ela vai operar durante um ano com 97% de confiabilidade. Esses números aí não foram inventados, não, são plenamente razoáveis. Observe, se eu chegar na parada e disser para a operação, não, eu não vou fazer manutenção nesta bomba, eu vou fazer essa manutenção durante a campanha da unidade. Ele vai se sentir desconfortável. Mas note que, se eu, durante a campanha da unidade, tirar uma bomba para fazer uma manutenção, a outra vai estar operando com confiabilidade de 97%. Se eu, na parada, não vou fazer intervenção nas duas, eu estou aumentando a mortalidade infantil em ambas. Portanto, nas 100 primeiras horas, tem uma formulinha aqui, não cabe aqui entrar no mérito da fórmula, eu vou estar trabalhando com 94,5% de confiabilidade nas 100 primeiras horas. Então, note, né, do ponto de vista psicológico, eu quero que faça o reparo. Mas, do ponto de vista técnico, fazer a manutenção em ambas bombas na parada de manutenção diminui a confiabilidade na partida. Né? Seria melhor fazer a manutenção durante a unidade, ainda que eu ficasse pendurado em apenas uma bomba. Então, isso são as pegadinhas da manutenção da parada. Agora, vamos lá. A implantação da manutenção centrada na confiabilidade. Tem um formuláriozinho aí, um fluxograma. É muito simples. A falha vai afetar aspecto de saúde, meio ambiente e segurança? Não. Vai afetar negativamente missão, visão? Não. Vai causar grande prejuízo? Não. Então, deixa operar até falhar. Agora, afeta aspectos de SMS. Ou então afeta missão, visão e valores. Ou então causa grandes perdas econômicas. Então, peraí. Então, tem alguma tecnologia de monitoramento disponível? Não. Ele falha em intervalos regulares? Não. Opa, vamos melhorar esse sistema, vamos ou melhora o sistema, ou aceita o risco de falha, ou instala uma redundância. Não, eles falham em intervalos regulares de falha, sim. Então, vou usar uma estratégia de manutenção preventiva. Agora, tem técnica de monitoramento econômico disponível. Então, vou implantar essa técnica e aí vou usar manutenção preventiva. Pronto, está resolvido o meu problema. Não está, não. O fluxograma em si é fácil. Agora, como responder esse sim, não, tá? Como seguir esse fluxograma é que é o X da questão. Então, vejamos. Quais são os passos para a implantação da manutenção centrada na confiabilidade? Primeiro, implantar a cultura da confiabilidade. E, para isso, nós temos que ter o patrocínio da alta administração. Cultura é algo que permeia. Eu costumo, né, quando eu trabalho na Petrobras, quando tenho a oportunidade de conversar com o pessoal, eu digo, quando eu entrei na Petrobras em 85, claro que segurança era importante, mas era algo visto como lá dos técnicos de segurança, dos engenheiros de segurança. E hoje em dia, não. Todos nós sabemos que segurança é importante, eu tenho que zelar pela segurança, não é apenas o técnico, não é apenas o engenheiro, e não apenas pela minha segurança, mas pela segurança da equipe. Tá? Então, isso é transformar em valor. Tá? Então, temos que fazer com que a confiabilidade seja um valor, né, para todos da comunidade, para todos da organização. E, em função desses valores, eu tenho que atribuir os papéis e tenho que reconhecer méritos. E os processos e práticas de trabalho têm que refletir essa importância da cultura da confiabilidade. Agora, fundamental é comportamento. Não adianta nada dizer, não, confiabilidade para nós é um valor.
E aí, quando tiver um problema, que não, mas vai ficar muito complicado, vai demorar, vai ser muito caro, faz uma gambiarra. Aí danou-se, né? Aí não adianta. Ou seja, os comportamentos têm que estar alinhados com os valores. É claro que, nos dias atuais, e isso fez parte da evolução da manutenção, mencionada logo ao início, não há como gerir a manutenção sem ter um sistema, um CMMS, Computer Maintenance Management System, um sistema de gerenciamento da manutenção por computador. Agora, esse sistema aí tem que ter um cadastro correto, ou seja, quando eu falo de um equipamento, tá, tem que saber onde é que ele está. Eu tenho que ter os dados do fabricante desse equipamento. Qual é a família? É um compressor? É uma bomba? É uma turbina? A qual sistema operacional ele pertence? Qual é a classe? E aí há variações, né? Eu posso ter, né, umas definições um pouco mais rígidas, mais extensas, mas, de uma maneira geral, classe A, que é mais ou menos uns 10% a 20%. É fundamental o processo a serviço. B, participa do processo, mas dá para ficar afastado temporariamente. E C, não participa do processo de serviço. Então, tem que saber qual é o contexto deste equipamento dentro da minha planta. Bom, o meu cadastro tem que ter a lista de sobressalentes, de maneira que, quando seja necessário fazer uma intervenção ditada pela estratégia de preventiva ou pela estratégia de preditiva, uma corretiva planejada, eu tenho que saber quais são os sobressalentes e tenho que tê-los a meu dispor. Tem que ter um plano de manutenção. Como é que se faz a manutenção deste equipamento? Note que, se a empresa não tiver o seu próprio plano de manutenção, vamos usar o plano de manutenção do fabricante. Mas depois vamos atualizar isso aí, ok? Vamos atualizar esse plano, porque uma coisa é o equipamento sob a ótica do fabricante e outra coisa é o equipamento operando na nossa planta com suas características, né? E aí o caminho se faz caminhando. Eu tenho a ideia de como fazer, mas a cada vez vou aprimorar meus planos de manutenção. Eu tenho que ter adequados critérios de priorização. Vou interferir nesse equipamento, depois nesse, depois naquele. Que pode ser, tá, uma classificação ABC, pode ser um GUT, gravidade, urgência, tendência, pode ser um RIME, né, que é Ranking Index of Maintenance Expenditures, né, ou um critério qualquer. Tem que buscar utilizar as rotas de manutenção, né? Buscar fazer rotas onde você possa, de forma, digamos assim, otimizada, fazer a intervenção preventiva. Quais são as ferramentas e equipamentos especiais requeridos? Quais são os cuidados de segurança? E, muito importante, muitas vezes se faz a manutenção, está operando. Não, peraí, vamos registrar, vamos construir o histórico. Porque justamente esse histórico vai nos permitir definir e calcular os indicadores. MTBF, tempo médio entre falhas, tá? Pode ser, né, o MTTF, Mean Time to Fail, né? Porque tem equipamentos que falham e são reparados, tem equipamentos que falham, uma lâmpada, por exemplo, falhou, você joga fora. O MTTR, que é o Mean Time to Repair, o tempo médio para reparos, o backlog, que é a quantidade de equipamentos que nós temos medida em horas de trabalho, né, na nossa carteira. Com relação ao sistema, né, de gerenciamento da manutenção por computador, muitas vezes há queixas. E quando se queixa, normalmente a tendência é: cara, isso não está legal, vamos trocar. Calma, 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 calma. Pode até ser. Se ele realmente for muito ruim, pode ser. Mas, se você comprar um novo sistema, tem todo um período de adaptação, de aprendizado, e nada vai te garantir que esse novo sistema não tenha os mesmos vícios e defeitos do sistema anterior ou novos vícios. Então, não está atendendo? Vamos ver o que está acontecendo, o que pode ser feito para melhorar. A implantação de um sistema de gerenciamento da manutenção por computador
Não é botar um Excel, um Word aqui na nossa máquina, não. Demanda tempo, demanda aprendizado da organização. Cumprimento da programação. Não vamos imaginar que tudo que nós programamos será executado. Não, nem sempre. Seja porque não houve peças sobressalentes, seja porque o equipamento não foi liberado, seja porque surgiram emergências. Agora, é interessante que o índice de cumprimento da programação seja maior que 70%. E, principalmente, né, temos que identificar as causas de não cumprimento. Né? Isso, inclusive, faz parte de uma disciplina que a gente chama de Last Planner System, que faz sempre a avaliação das causas. Por que não? Faltou sobressalente, o equipamento não foi liberado, a falha não estava corretamente descrita, fazer um pareto dessas causas e atuar na solução. Identificar os bad actors, né? Os maus atores, os ofensores, aqueles equipamentos que sempre me dão dor de cabeça. E né, pode ser um bad actor pelo volume de perda monetária, de produção, de custo de manutenção, ou pode ser pela frequência. Né? Temos que identificar. Identificar a causa básica, lembrando que a causa básica é aquela que, uma vez identificado, o problema não volta a se repetir. Identificamos a causa básica, então vamos estabelecer um plano de ação para eliminar essa causa básica. Agora, cuidado. Muitas vezes nós chegamos, estabelecemos o plano de ação. Identificamos a causa básica, já identificamos um plano de ação, já estabelecemos um plano de ação. Ah, sim, estabeleceram um plano de ação. Mas implantaram, as ações estão sendo executadas, então temos que rodar o PDCA. Temos que verificar se essas ações efetivamente estão sendo implementadas. Foram implementadas, foram eficazes. O que significa ser eficaz? Causa básica é aquela que, uma vez eliminada, o problema não volta a ocorrer. Mas, eventualmente, pode haver outra causa básica, ou pode ser que não tenhamos identificado corretamente a causa básica. Então, temos que verificar. O problema parou mesmo? Ah, parou. Então, beleza. Não, o problema voltou. Opa! Então, temos que reanalisar para identificar a causa básica. E importante, justamente porque a gente tem que difundir a cultura, é nós divulgarmos os resultados através de indicadores de desempenho, que retratam o passado, indicadores de tendência, que mostram o futuro, fazer o cálculo de ganhos. Olha, tá? Nós trabalhamos muito para identificar a causa básica, estabelecemos um plano de ação, resolvemos o problema e, com isso aí, nós resolvemos tanto, né? Tivemos um retorno de tantos dólares, de tantos reais, de tantas toneladas de aço produzido ou de barris de petróleo gerados, fazer as reuniões de análise crítica e divulgar fortemente os resultados. E a implantação, que passa por todas essas dificuldades. Então, o que eu quis mostrar aqui ao longo dessa nossa conversa é, né, os conceitos são facilmente aprendidos. A dificuldade está a fazer com que essa engrenagem realmente rode. A partir do momento que você tem a manutenção centrada na confiabilidade implementada, você vai ter uma visão mais real da manutenção, você vai poder identificar mais adequadamente os riscos do negócio, gerenciá-los, não apenas em termos de risco de negócio, apenas do ponto de vista financeiro, mas também em termos de segurança, meio ambiente, saúde ocupacional. Melhorar o entrosamento entre as equipes, manutenção e operação, por exemplo, muitas vezes, discutem, essa manutenção não me atende e tal. Você implementando a MCC, essas equipes vão operar, vão trabalhar de maneira mais integrada, assim como inspeção, segurança, engenharia. Prover dados quantitativos para redução de riscos. Evitar a perda de conhecimento, na medida que nós destacamos aqui a importância de fazer os registros, e diminuir os custos globais do negócio. Estas são as vantagens, os benefícios da implantação da manutenção centrada na confiabilidade. Tá?
Então, tomando aqui para encerrar uma frase do Mowbray, mudar o foco de gerenciamento da manutenção para gerenciamento das consequências das falhas foi um dos principais ganhos da manutenção centrada na confiabilidade. Ou seja, o ruim não é o equipamento parar, são as consequências que esta falha causa na minha instalação, na minha produção. E, que eu mencionei também, né, factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. E aí, né, dentro dessa questão dos dados, cuidado, porque você tem que contextualizar os dados. Aquela falha de taxa de falha 0,00000 parece excelente, mas não é dado o volume de coisas que acontece. Então, sempre contextualizar os dados. Perfeito? Notem, foi um prazer ter estado aqui interagindo com a Fractal e estarei aqui em outras vezes, sempre trazendo temas relativos à manutenção, seja no formato de um masterclass, no webinário, etc. É sempre um prazer poder compartilhar conhecimento, vivências com você. Muito obrigado.